54, forte, trabalhador, de repente. É isso mesmo? Passou mal o dia todo. Foi constatado um AVC. Ele tá internado ou está em casa? Está no hospital, em observação? Mas ele está se conversando? Sim. Está falando embaralhado. A boca deu um... Vamos estar orando pelo pai do Aleandro aqui. O pai dele chama Alexandre Prata. Senhor, nós apresentamos aqui o Alexandre Prata, pai do nosso querido irmão Aleandro aqui. Ele está ali em observação no hospital, com essa situação de um princípio de AVC, que o Senhor tenha misericórdia mesmo, que a boa mão do Senhor esteja sobre ele, que esse quadro seja revertido, que ele fique bom, ótimo, em nome do Senhor Jesus. Aquieta aquele coração, Senhor, provê ali, né, por meio dos médicos também, da medicação, que ele seja encaminhado corretamente, no diagnóstico certo, com a medicação correta, com certeza, dirigido pelo Senhor também. Nós oramos para isso, muito mais do que isso, o Senhor também quiser fazer uma cura imediata. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. A glória do Senhor, a honra é do Senhor, o poder é do Senhor. Nós entregamos Alexandre Prata diante de Ti, Senhor. Cremos na saúde, na recuperação, e que o Senhor tem anos de vida saudável para ele ainda. Em nome do Senhor Jesus. Fica repreendido ali, então, o espírito de perturbação, de confusão, espírito de morte. Em nome do Senhor Jesus. Queremos declarar a vitória, a saúde na vida do Alexandre Prata. Amém, glória a Deus. Vamos acreditar, né, irmão? Vamos crer. Glória a Deus. Chamar o nosso presbítero Jairo, que estará trazendo aqui uma palavra aos nossos corações também nessa manhã. Os casais que queiram participar da escola de casais podem descer também, né? Fica à vontade aí, viu? Nosso presbítero Jairo. Queridão, essa aí, viu, bem? Graça e paz, igreja, bom dia a todos. Queria dizer que é uma honra poder estar aqui mais uma vez com vocês, já que quinta-feira estaremos voltando para o Rio de Janeiro. A turma lá já está nos chamando, mas retornaremos. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar a Deus mais uma vez. Eu sei que a oração é fundamental para nós que valorizamos o mundo espiritual tanto quanto o mundo material, e nós estamos aqui com esse propósito, né? Propósito espiritual de buscar a presença de Deus, renovar as nossas forças e pedir a Ele que tenha misericórdia de cada um de nós. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, por estarmos aqui, Deus, junto com o teu povo, junto com o teu corpo, para juntos, mais uma vez, ouvir o que tens do teu coração para o nosso coração, para o coração desse povo aqui. Que teu Espírito Santo ministre no coração de cada um aqui, Deus, e que possam estar disponíveis a realmente ouvir a tua palavra. Fica conosco nesta manhã e durante todo o dia, a semana, o mês e o ano, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, eu quero caminhar hoje aqui, baseado na palavra de Deus, sobre duas virtudes fundamentais e muito importantes na vida do ser humano. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vamos imaginar não, porque um dia nós nos encontraremos com Jesus, na presença de Jesus, estaremos realmente dando entradas nos céus. Mas vamos imaginar que ao chegar ao céu, eu tenha a possibilidade de encontrar com alguma pessoa aqui do Velho Testamento, do Novo Testamento, um profeta, um pastor, um mestre. Qual profeta que você gostaria de encontrar no céu para conversar com ele devido à sua admiração mediante a palavra que tanto nós lemos e se falam desses profetas? Qual seria o profeta que vocês gostariam de encontrar? Sentar, ter aquele momento de trocar uma ideia,
tirar umas dúvidas, lembrar de algumas passagens que nós lemos sobre as suas vidas. Alguém queria se habilitar a dizer qual o profeta que gostariam de encontrar no céu? Não tem nenhum profeta que vocês... Isaías, muito bem, meu irmão. Mas existem outros. Quais? O irmão aqui, vai sentar com Isaías, tem uma audiência com Isaías, né? Ô, Jesus, fala comigo. Mas quem? Moisés. Mas quem? Olha, tem inúmeros profetas aqui, irmãos. Estou falando para o povo de Deus, hein? Qual profeta? Isaías, Moisés, João. Mas quem? Que isso, irmãos? Vocês vão ter uma oportunidade, vamos pensar nessa possibilidade de chegar aos céus e ter a possibilidade de ter uma audiência, uma conversa com desses profetas. Nós temos Abacuque, nós temos Ezequiel, nós temos Elias, nós temos Eliseu, nós temos outros profetas que nos causam muita admiração. E que o legado deles foram tão importantes que ficaram registrados aqui. Está registrado aqui, a vida desses homens, experiência, ensinamentos que eles deixaram para nós. Hoje eu vou falar de duas virtudes, como eu falei no início, que é a fidelidade e a lealdade. Vocês sabem que isso é muito importante na vida do ser humano, né? A nossa fidelidade, a nossa lealdade, tanto aos nossos pastores, aos nossos líderes, a nossa fidelidade e lealdade aos nossos amigos, aos nossos filhos. Essa fidelidade e lealdade nos traz bênção. Só que para esse homem aqui, devido à fidelidade e à lealdade dele, ele teve unção dobrada. Não foi fácil para ele, mas ele teve que demonstrar que era merecedor dessa unção dobrada. Foi um homem que, quando o nosso profeta Elias, que nós conhecemos bem, né? Todos aqui conhecem, já ouviram falar, e pregações sobre o profeta Elias. Estava num momento muito difícil da vida dele, por ser um homem, por ser uma pessoa, por sentir, por ter desejo, por ter medo. Um momento muito difícil, estava querendo largar o ministério, querendo morrer, mas Deus disse para ele: não, tu não vai morrer agora não, porque você ainda tem tarefas a cumprir aqui na terra. Depois eu vou realmente te resgatar. Primeiro você vai ungir 2 reis, e assim ele fez, né? Azael e Jeú. E depois você vai levantar um profeta. Tu vai na casa desse profeta. E assim Elias fez. Levantou-se, restaurou a sua vida, ungiu esses 2 reis e foi atrás de um homem simples. Estava arando a terra, trabalhando na terra. Aqui nós temos muitos agricultores, né? Pessoa que lida com a agricultura aqui sabe como é que é isso. Esse jovem arando a terra com seu arado, com suas juntas de boi, suado, cansado, com as mãos calejadas, conduzindo aqueles bois para arar a terra e trazer alimento para sua família e para toda a comunidade da época. Pois bem, Deus disse para ir a esse jovem. Elias foi e encontrou com Eliseu. A honra desse homem foi tão grande quando ele recebeu o chamado de Eliseu e valorizava muito a família. E antes dele realmente assumir, ele disse: profeta, deixa eu me despedir dos meus pais, da minha família.
fazer um churrasco com meus amigos, porque esse chamado eu vou e não vou olhar para trás. E assim ele fez. A ferramenta de trabalho dele, que era aqueles bois com aquele arado, com toda aquela cangalha, aquelas madeiras todas, ele reuniu a família, honrou o pai e a mãe, chamou os amigos, fez um churrasco, matou aqueles bois, distribuiu carne com a seguinte mensagem: eu não volto mais, eu tenho um chamado e eu vou prosseguir. E assim ele fez. 50 anos esse homem viveu restaurando, curando, ressuscitando, transformando vida, dando instruções do exército para que reis vencessem as batalhas. Esse homem era Eliseu. Você quer ter unção dobrada, irmãos? Do teu líder, do teu pastor, que um dia esse homem vai passar, como Elias passou. Mas Elias tinha com quem deixar o legado dele, e deixou com Eliseu. Um dia nós vamos passar, todos vocês aqui, e vão deixar o legado para vocês, para alguém. Quem é fiel e leal o suficiente para herdar de vocês e herdar do Senhor, pastor, esse ministério? Vocês estão preparados para viver isso? Estão preparados para ter a unção dobrada através da fidelidade, da lealdade? Abra a Bíblia de vocês em 2 Reis. 2 Reis 2. Vocês sabem, né, irmãos, que a lealdade e a fidelidade, ela... 2 Reis 2, tá, irmão? Nós vamos ler de 1 ao 14. São virtudes que realmente manifestam formas de compromissos e devoção que enriquece o caráter humano. Vamos viver isso dentro do nosso ministério, né, irmãos? Ser fiel, ser leal, porque a lealdade é um compromisso interno e espontâneo que nós temos com as pessoas, enquanto a fidelidade é praticamente um compromisso, um acordo, uma aliança que nós firmamos com alguém que a gente cumpre. Nós estamos aqui porque nós temos uma nova aliança com Cristo. Nós estamos aqui porque somos fiéis a Deus. Agora, vamos ser leais também. Vamos gerar em nosso coração aquela vontade de que todos estejam bem. Porque a lealdade é justamente isso, né, irmãos? Porque quando você encontra um irmão e que alguém vem falar desse irmão, mesmo que esse irmão esteja cometendo algo que não te agrada, mas você, por ser fiel a Deus e leal à amizade, você principalmente defende. Procura uma explicação para que aquela coisa não estrague a reputação daquele irmão. Lealdade é isso. Alguém começou a falar mal. Você, como um bom cristão, fiel a Deus e leal àquela pessoa, àquele ministério, ou aquele irmão que faz parte do corpo a qual você faz parte, você defende de unhas e dentes, irmãos. Mesmo que depois você vai conversar com ele. Não, pastor? Poxa, olha só, irmão. Cuidado aí, hein? Porque o que houve? Qual o momento em que você fraquejou, né? Essa é a forma de sermos leais uns aos outros. Esse texto é um texto muito poderoso da palavra de Deus, viu, irmãos? Poderoso demais. Onde nós vemos aqui, irmãos, antes de nós lermos, deixa eu só fazer uns comentários que é muito importante. Elias, para provar a fidelidade desse homem, por várias vezes, pediu que ele não acompanhasse. Tu não precisa ir, você vai ver aqui na palavra. Tu não precisa ir não, fica aí. Mas o homem estava tão decidido, viu, pastor, a seguir o ministério,
que Deus o chamou e ele tinha consciência disso, que ele disse, não, de jeito nenhum, meu irmão. Eu vou contigo. Em todos os momentos, ele estava junto com o seu discipulador e com o seu profeta. Por isso, quando ele pediu, olha, eu quero, e Elias sempre dizia que seria resgatado por Deus. Ele dizia assim, quando tu subir aos céus, eu quero um som dobrada do que você tem. Não era mais poder que Eliseu queria, não. Ele queria ter condições e essa unção dobrada para cumprir o ministério que estava nas mãos dele, porque muita dificuldade esse homem enfrentou. Se vocês continuarem lendo a história de Eliseu, você vai ver que ele teve um momento de fúrias, de decepção, mas ele cumpriu o legado dele, sempre fiel a Deus e ao profeta que o chamou. Vamos ler a palavra? Segunda Reis 2. Diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gigal em companhia do seu discípulo Eliseu, futuro profeta. Disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim desceram a Betel. E então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, aquela conversa, né? Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Por que essa pergunta, né, irmão? Por que essa informação no momento na vida daquele profeta? Mas Eliseu respondeu o quê? O que ele respondeu? Também eu sei. Então fica quieto, calai, eu estou sabendo disso. Não precisa tu me falar, não. Não precisa criar angústia no meu coração, ansiedade, não. Lealdade, irmãos. E continuou. Disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, Elias, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó e chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor levando-os por sobre a tua cabeça? E ele respondeu: também eu sei, calai-vos. E continuou: disse-lhe, pois, Elias: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e o feriu às águas, e as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos a seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Aí disse Eliseu:
peço que me toque por herança, por unção dobrada do teu espírito. Tornou Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me veres quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me veres, não se fará. Indo eles caminhando, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu aos céus num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto de Elias, que lhe deixara cair, e, voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto de Elias, que lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um lado e o outro. E Eliseu passou. Estava confirmado o ministério desse homem. Não foi assim? Poderia sentar. Não foi assim que Elias disse? Se tu me veres, quando no momento que Deus me resgatar, você terá unção dobrada. Deixou que a capa caísse. A capa caiu. Elias o jogou sobre o Jordão e testou a unção, né? E aí Deus revelou a promessa que Elias tinha feito a Eliseu. Agora, irmãos, por que isso? Isso aconteceu só na vida desse profeta? Isso acontece na minha vida, na sua vida? Quando somos fiéis, somos leais às pessoas, quando somos fiéis e leais às pessoas com quais nós trabalhamos, na nossa vida profissional, quando reconhece essas duas virtudes num ser humano com o qual você trabalha, meu irmão, você pode ficar certo que você vai receber a tua bênção e que tua unção vai chegar até você. Seja no mundo profissional, seja até aqui no ministério mesmo. Porque Deus está atento a essas virtudes daqueles que se dizem seus servos, que fazem parte do seu ministério, que fazem parte desse corpo aqui. Nós vivemos em um tempo, irmãos, e isso vocês vão poder constatar que é verdade, em que a fidelidade e a lealdade se tornaram muito raras. Nós estamos vendo isso crescendo assim assustadoramente entre pessoas, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre ministério, entre dentro das igrejas. Aonde as pessoas desistem com facilidade, abandonam os relacionamentos, promessas e até o próprio chamado de Deus. Estou falando alguma coisa que vocês já não viram, já viveram, irmãos? Nós estamos vendo aí, irmãos, cantores que começaram muito bem no meio evangélico e que praticamente, irmãos, se renderam, abandonaram a fidelidade, abandonaram a lealdade a Deus e se renderam ao mundo. Pessoas que abandonaram o relacionamento, promessas, até o próprio chamado de Deus. Mas a palavra nos dá um exemplo poderoso de fidelidade e lealdade entre dois homens, Elias e Eliseu, e que é um exemplo para nós. E é um exemplo que nós temos que praticar entre nós. Porque, irmãos, nós fazemos aqui parte de um corpo, né? A igreja é um corpo de Cristo. Todos os domingos, às quartas, às quintas, às sextas, nos reunimos para celebrar a Deus. Que o culto já somos nós, né?
aqui está um tabernáculo, com as 3 partes, né, irmão? O corpo, o lugar santo e o santo dos santos, que deveria ser e que tem que ser o nosso coração. Então, esse corpo que está aqui, que antes era o tabernáculo onde Deus se manifestava, hoje ele está aqui sentado, para juntos celebrarmos a esse Deus. Sim ou não? Estamos aqui para celebrar. Agora, havendo infidelidade e deslealdade entre nós, como é que fica, irmãos? Se o nosso pastor precisa realmente aqui de líderes fiéis, líderes leais, e não pode contar com esse povo. Às vezes a pessoa é até fiel, mas às vezes é desleal. Não estou dizendo que isso aqui acontece aqui, tá? Mas às vezes nós somos desleais devido a alguns sentimentos que nós temos no nosso coração. Ou por ciúme, ou por inveja, ou por ganância, enfim. Às vezes nós praticamos essa deslealdade e que nós precisamos estarmos convictos de que nós fazemos parte do reino de Deus. E que quando essa fraqueza, essa virtude estiver para se afastar de nós, nós apegamos ao Espírito Santo de Deus. Senhor, eu não posso agir dessa maneira. Não faz parte da minha vida. Essa não é a verdadeira atitude de um cristão. Elias sabia que seu tempo estava acabando. Nós lemos aqui quantas vezes? 3 vezes ele tentou fazer o quê? Deixar o seu discípulo para trás. Mas por 3 vezes esse homem demonstrou lealdade. Quantas vezes o senhor já contou, pastor, com os seus líderes aqui para uma tarefa, uma missão, marcou aqui na igreja, e aí quando tu chega aqui, que tu conta com os irmãos, fulano não veio, aí ligou, teve uma dificuldade, aí o outro ligou porque ia fazer qualquer coisa, o outro ligou porque tinha uma prova na faculdade, ou ligou porque teve um desentendimento na família, enfim, quantas vezes isso acontece? E para tocar o ministério, não consegue fazer sozinho, irmãos. Não se consegue fazer isso sozinho. Nós precisamos um do outro. Por isso que essa lealdade e essa fidelidade demonstrada por esses homens aqui é tão importante para nós. E a fidelidade verdadeira não depende de convicções e conveniência. Eliseu poderia ter voltado. Claro. Não vou não, estou cansado. Eu tenho um compromisso em casa. Ou eu tenho que dormir. Ou eu não comi. Então eu não vou. Ele poderia, mas ele disse, não. Estou contigo, pastor, nós vamos lá sim. Depois eu faço isso. Eu vou ter oportunidade para fazer isso. Por enquanto, o chamado é esse, eu vou. Isso vai demonstrando a lealdade. Ele já havia servido e ninguém o culparia, mas ele escolheu continuar. Nós tivemos uma experiência de estar aqui em Minas, né, pastor? Olha só. Mais uma parte da história da nossa vida, né? Porque ao homem cabe construir uma casa, plantar uma árvore e escrever a história. A história das nossas vidas é justamente os momentos que nós vivemos. E eu estava comentando com o Mônica, falei, olha, Mônica, onde Deus nos levou, né? Nós estamos aqui em Minas Gerais, na cidade de Itajubá, no Monte Reborjão, orando a Deus. E o pastor falou, não, quando terminar aqui, eu vou descer para a igreja. Nós vamos continuar orando na igreja. O que fizeram aqueles irmãos que estavam lá em cima? Lealdade e a fidelidade ao líder, ao chamado do líder. Olha que privilégio, meu irmão, que vocês têm, que nós temos, de ter um pastor que vai à frente com a gente.
Nós temos ministério no Rio, irmãos, que a gente não consegue ter acesso ao pastor. Tem seguranças, pastor. Tem uma agenda que você precisa marcar com a secretária. O irmão está na maior dificuldade, passando por uma prova, e nessa hora ele quer ouvir o profeta, pô. Ele quer ouvir. Poxa vida, e aí? Muitas vezes não consegue. Aqui não, nós temos um pastor que está disponível, vai ao monte, ora no monte, desce, vem para a igreja, e os líderes que são fiéis e leais, desce com ele e ficam aqui até 10 horas orando. Meu irmão, isso aí é bênção. E vocês podem ter certeza que os frutos vão vir, como já veio, e esse vai crescer mais ainda devido a essa fidelidade e essa lealdade do nosso pastor a Deus e da liderança a ele, que são os discípulos dele, que vai pegar receber dele essa unção. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque nós estamos aqui sob uma cobertura de alguém que Deus separou para cuidar de nós. Eu estou dizendo de nós, mas eu já estou até me colocando, já fazendo parte desse corpo, viu, pastor? Muito embora eu tenha o pastor Fernando lá também, que é bênção em nossas vidas, entendeu? O pastor Fernando também é uma pessoa assim de Deus, um homem de Deus. Mas, irmão, quantas vezes nós nos cansamos no meio da jornada e queremos desistir? Eu fico aqui olhando para os rostos de vocês e a gente percebe logo quantas vezes eu já quis desistir mesmo. Desistir da família, desistir de um filho, desistir do ministério, desistir do trabalho. Quantas vezes, irmãos, isso acontece com a gente? Aconteceu comigo, eu acredito que qualquer um de nós aqui. A fidelidade verdadeira se mostra justamente quando o continuar parece difícil. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você tem sido fiel no lugar onde Deus te plantou, te colocou, irmãos? Sim ou não? Não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui para não deixar ninguém, mas analise isso no teu coração. Você está sendo fiel e leal onde Deus realmente te plantou. Você criou raízes, está criando raízes aqui para que quando vier a tempestade, o temporal, você permaneça. Porque você tem que criar raízes. Vocês sabem que as madeiras mais nobres, tipo o ipê, o jacarandá, ali o pessoal daqui da roça conhece bem isso, né? São árvores aonde o valor delas no mercado é alto, porque são árvores, tipo o bambu, que tem raízes profundas e que buscam nas profundezas da terra os minerais e buscam águas e fazem realmente uma hidratação do solo. Aonde tem essas plantações, o solo é fértil, porque as próprias raízes, por serem profundas, e buscarem minerais profundos e águas, eles deixam a terra mais airada, mais leve, onde tudo que se planta realmente cresce. Quando eu te faço essa pergunta, se você está sendo fiel onde Deus te plantou, que vocês têm que ser essa árvore, irmãos. Você já viu um pé de bambu, um bambu só? Tu não vê um bambu só, tu vê um bambu. Parece uma árvore quando você olha de longe, mas é um unido ao outro. Tenta arrancar um bambu para tu ver. Tu não consegue. Pega uma tempestade, um vento forte para ver se arranca um pé de bambu. Não arranca, meu irmão. Ele dobra, ele enverga, mas ele não quebra. E isso é um exemplo para nós que somos cristãos. Se criamos raízes verdadeiramente onde Deus nos plantou, te plantou o quê? No ministério ID? Meu irmão, cria raízes. Por quê? As dificuldades vão vir. As decepções podem acontecer. As caras feias, vocês vão ver. A falta de bom dia,
ou de boa tarde, não é assim? Ah, não vou mais lá não, porque o irmão entra, nem fala comigo. Meu irmão, se você criou raízes e está forte, essas coisas não vão te afetar. E aonde Deus te plantou, ali você vai prosperar. Se Deus te plantou aqui, você tem essa consciência, meu irmão, Deus vai fazer com que você prospere aqui. Só demonstra essas duas virtudes. Claro que existem outras no nosso caráter. Mas o que nós estamos vendo aqui, na atitude e no caráter desses homens, são essas duas, fidelidade e lealdade. E isso é fundamental. Depois de atravessar o Jordão, como nós lemos aqui, ó, Elias perguntou a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E Eliseu respondeu o quê? Peço-te que me haja porção dobrada do meu espírito do teu espírito sobre mim. Elias disse que era uma coisa difícil. Vai ser difícil, você tem suporte para isso, tu tem raiz para aguentar isso, você vai sofrer muito. Mas se tu prestar atenção, for fiel e me ver realmente sendo resgatado, você receberá essa unção dobrada através da minha capa que vai cair. A lealdade persiste, irmão, em abrir espaço para que Eliseu recebesse mais do que ele poderia imaginar. Vocês sabem que os estudiosos, eles comparam os milagres de Eliseu aos milagres de Jesus, tamanha quantidade de milagres que esse homem realizou, transformou, alimentou, ressuscitou. Vocês seriam capazes de me falar quais foram os milagres, ou um milagre de Eliseu? Está aberto aí, eu gostaria de ouvir vocês. Vamos relatar quais foram os milagres de Eliseu? 10 horas? 11. Quais os milagres? Escola bíblica? Qual é a escola bíblica aí, pastor? Hein? Vamos lá, qual foi o milagre que Eliseu fez? Um homem poderoso, hein? Naamã era um homem poderoso, rico, com poder nas mãos, comandava um exército, mas estava podre por dentro, se apodrecendo, irmão. Botava aquela farda bonita, ó, o nego olhava para ele, caramba, Naamã, olha isso. Apresentava em cima do seu pelotão lá, tal, todo, mas quando chegava em casa, irmãos, que ele tinha que tirar aquela farda, só quem convivia com Naamã que viu o sofrimento dele, que era a mulher. Mas você sabe que tinha lá uma serva do Senhor, né? Leal, fiel, e que Deus tinha plantado na casa de Naamã. Uma pessoa simples como Eliseu, que nem recebeu esse homem. Tu acredita nisso? Vem uma comitiva do congresso aqui, alguém aqui para te receber, falou: olha só, vai lá, dá esse recado para ele. Foi isso que Eliseu fez. Mas ele só foi até esse profeta porque existia uma pessoa fiel e leal ao chamado dela, e que ela acreditava que foi o quê? Tinha uma empregada lá, não é? Uma menina que disse assim para Naamã: procure o profeta. Procure o profeta que ele vai resolver a tua vida. Aí Naamã: que profeta? Aí os assessores na tua: pô, não custa nada. Ô pastor, pô, não custa nada. Tu já tem tudo, cara. Tu é poderoso. Vai lá. O que te custa ir lá? Aí Naamã juntou pratas, tecidos finos, ouro. Falou assim: não, eu vou lá, mas isso tem um preço. Parece um ministério que... Se acontecesse isso hoje, irmãos, com esses lobos que tiram a lã das ovelhas, tu imagina um exemplo que Eliseu dá para nós e que deixa para esses homens aí, desses grandes ministérios, que têm eloquência nas mãos, que falam bem, que pregam bem, conhecem todas as técnicas de
de fala e convence as pessoas, mas que na verdade querem isso. E essa moça disse, não, vai lá. Viu, irmão? Vou aprofundar mais nesse belo exemplo seu, que realmente foi lá, juntou todo aquele dinheiro com a comitiva e foi lá achando que Eliseu ia atender ele. O que Eliseu falou, vocês sabem? Nesse milagre? Mandou um outro discípulo dele, que não foi tão leal quanto deveria, né? Que esse discípulo já não demonstrou, ele demonstrou fidelidade sim, porque era obediente, tinha um compromisso com Eliseu. Tinha um acordo, uma aliança, mas a lealdade estava quando você está só com relação àquela pessoa. E Geazi realmente não demonstrou isso, mas não é o caso aqui de Geazi, que seria uma outra ministração também poderosa. Mas o que Naamã, quando chegou lá todo pomposo, com aquela farda, né? Todo imponente, orgulhoso, mas apodrecendo por dentro. E muitas vezes a gente está assim, tá, irmão? A gente está aqui no púlpito, ó. Tu olha para o irmão lá, tá, mas o irmão está estragado por dentro. Na família, com os amigos, a reputação baixa. E precisa ser restaurado, irmãos. E muitas vezes as pessoas não têm essa consciência. Mas Eliseu foi curto e grosso como um servo, um homem de Deus tem que ser. Manda que ele vá lá no rio e desce, mergulhe 7 vezes. E não precisa nem voltar aqui. Mergulhe e vai embora. Que vai ser resolvida a situação dele. Meu irmão, eu sou um cara poderoso, com dinheiro. Todo mundo me respeita. Aí vem esse camarada me dizer para mim ir para o rio. E eu tenho no meu local lá, rio muito mais limpo do que esse rio Jordão dele aqui, tudo sujo. Ainda manda eu mergulhar aqui? Eu não vou fazer isso não. E ameaçou ir embora. Mais uma vez, os verdadeiros amigos que querem o bem das pessoas, diz, rapaz, custa nada, meu. Se não te fizer bem, mal também não vai fazer, rapaz. Tu só vai mergulhar. Qual a dificuldade? Vai lá, obedece o profeta. E o homem fez. Imagine essa cena, pastor. Aí ele mergulha uma. Aí levanta. Nada. Aí dá outro mergulho. Imagine você mergulhando, tá? Num rio desse aí para tirar algumas coisas ruins de vocês. Aí, 3ª vez tu mergulha. Levanta de novo. 4ª. 5ª. 6. Ah, meu Deus do céu, eu vou ficar que nem um bobo aqui mergulhando. Esse cara mandou, eu vou ficar que nem um trouxa aqui mergulhando. E a 7ª vez. Quando ele mergulha a 7ª, o que acontece? O homem levanta limpo. Olha a situação. Quando você não obedece à voz do profeta, do líder, ou à voz de que Deus, do Espírito Santo, está falando no teu coração. Às vezes a cura, a salvação, a restauração da tua família, a vida financeira, seja lá o que for, está bem perto de você. Cara. E às vezes por orgulho, por achar que eu não deveria acontecer comigo, não deveria ter, não poderia, você negligencia isso, que às vezes a solução está bem perto de você. E os irmãos estão dizendo, cara, vai lá, ora, pede a Deus. Imagina, esse homem que estava apodrecendo, pastor, recebe um milagre desse de um homem de Deus, sai limpo, a pele parecia de bebê. E ele foi para dar o dinheiro lá, né, para pagar. Ele disse, não, falei para tu mergulhar e ir embora. Não precisa, isso não tem custo. Isso é só para demonstrar o poder do meu Deus, ao Deus que eu sirvo. Pode ir embora. E Naamã foi. E vocês conhecem a história do servo. Ele falou, não, é muito dinheiro. Pô, não custava nada Eliseu pegar, mas não precisa de nada, já tem tudo, meu irmão. Quem tem Deus tem tudo, irmãos. Sabia disso? Quem tem Deus tem tudo.
Eu conheci a história do influenciador, que foi até compartilhado lá no nosso ministério, lá na nossa célula que a gente estava fazendo, de um jovem influenciador que ele largou tudo aqui e foi para a África. Aí as pessoas, amigos dele, disseram, rapaz, mas você vai largar tudo que você tem, dinheiro, carro, vendeu tudo, pai, vendeu tudo. Ele falou, não, mas eu já tenho tudo, para onde eu vou, eu tenho tudo. Que era Deus, era um servo de Deus. Mas eu já tenho tudo, cara, que é minha salvação, não preciso disso aqui não. Vendeu, foi para a África, zerado, chegou lá, sabe o que aconteceu? Prosperou, se tornou bênção na vida daquelas pessoas. Meu irmão, pode confiar, a tua fidelidade, a tua lealdade vai te dar unção dobrada. Pode crer nisso. Não é só aqui no Velho Testamento que aconteceu, não. No Novo Testamento também a gente vê muitas histórias assim. Deus vai estar com você. Mas me fala aí outro milagre de Eliseu. Um machado. Simples, né, irmão? Coisa boba, né? Que é um machado? Um machado. Um machado você compra outro. O problema é que quando você pede emprestado, irmão. Como é que eu vou fazer, pastor? Pedi um negócio emprestado, o senhor sumiu, perdeu, quebrou, vou comprar outro. Não, cara, mas aquilo ali tinha minhas marcas, já tinha meu DNA, tinha tudo ali. E Eliseu restaurou e fez com que o machado. Foram para mais de 12, irmãos. Se nós começarmos a relatar aqui, vocês vão ver coisas fantásticas que esse homem fez, porque foi leal e foi fiel a um homem de Deus. E que esse homem passou para ele unção dobrada. E ele fez muito mais do que o profeta Elias. Ou talvez coisas até mais poderosas. A ser comparado, como eu já disse, ao ministério de Jesus. Olha que honra e que ministério, e que honra para esse homem, irmãos. Quando a gente abre as folhas da Bíblia aqui, vê tantos milagres de restauração que esse homem fez. Lealdade e fidelidade não é apenas sobre estar presente. Tá? Nós estamos aqui, né? Não é só questão de estar presente. É sobre estar alinhado com o propósito de Deus. E quem é fiel no pouco, meu irmão, pode ter certeza que no muito ele vai ser colocado, como está lá em Mateus 25, 21. Isso é a pura verdade, irmãos. Pode acreditar nisso. Se você é fiel no pouco, pastor, né? Deus vai te abençoar lá na frente, irmãos. Pode ser até, não precisa nem ser a pessoa que você abençoou, que vai te dar esse retorno. Mas lá na frente, Deus vai colocar alguém na tua vida que vai te abençoar 3 vezes mais. Pode acreditar nisso, que Deus é bênção. Você tem buscado unção ou apenas benefícios na caminhada? Qual é o propósito de vocês aqui, fazendo parte desse ministério? Vocês estão buscando realmente fé, unção, lealdade, ou simplesmente estão aqui buscando algo que na caminhada com Deus nos é prometido, né? De repente a gente está aqui só por causa disso. Eu não estou aqui buscando unção para transformar vidas, para fazer a diferença na vida dos outros. Eu já disse isso em outros lugares, eu não sei se eu já disse aqui, mas aonde chega um crente, as coisas se transformam. Aonde Eliseu chegava, algo de bom acontecia. Ou se estava com fome, ou se estava envenenado, ou se tinha um garoto morto, ou se a mãe estava desesperada porque o filho faleceu. Aonde aquele homem chegava, transformava o ambiente. E o milagre acontecia. Aonde chega um crente pela reputação de dizer, não, pois esse cara é crente. Esse que entrou aqui agora no escritório, ou esse que entrou aqui no depósito, ou esse agora nosso amigo, esse é crente. Como é que o cara vai demonstrar que é crente? Se ele trabalha numa empresa, num depósito, onde havia muitos desvios,
onde havia muitas falcatruas, corrupção, quando esse crente chega, o que tem que acontecer? Isso tem que parar, ou não? Para porque eles sabem o quê? Pô, tem um homem sério aqui agora, meu irmão. Tem um cara que chegou que é fiel e leal ao patrão, que o colocou, que paga o salário dele. Eu penso assim, meu irmão, onde chega um crente, as coisas têm que mudar. Aonde há guerra, vai começar a surgir a pacificação. Aonde muito orgulho, muita ganância, a gente vai começar a ver a humildade, como é que funciona, como é que faz diferença. E é assim que o povo de Deus age. É assim que nós vemos esses homens de Deus fazendo na vida de uma nação, como fez Eliseu. Ele transformou a vida de nações, irmão. Olha o que é isso. Hoje nós somos quase 30%, 40% de cristãos e nós estamos vendo nossa nação e nessa situação. O que está acontecendo com os crentes? Que diferença esses crentes estão fazendo? Ou que nós estamos fazendo para estar colocando pessoas completamente fora de uma realidade do povo a qual ele foi levantado para comandar. O governo é de Deus? É de Deus. Assim como a igreja e a família também são instituições criadas por Deus. Mas o governo é de Deus, sim, mas de repente quem está lá não faz honra àquela instituição criada por Deus. Porque foi colocada lá por quem? Por nós. Irmão, o fiel assume o manto. Elias é levado em um redemoinho, como nós lemos, e Eliseu vê, chora, rasga as suas vestes, e em luto. E então pega o manto de Elias. E foi o que ele fez, né? Está aqui na palavra. Pegou. Porque Elias havia lhe prometido. O rio se abre, a fidelidade foi reconhecida, como eu disse logo no início, Deus provou que ele tinha essa unção dobrada, porque ele disse, onde é que está o Senhor Deus? E o rio abriu, então disse, olha, estou contigo, pode caminhar, pode cumprir o seu ministério. Essa foi a aprovação de Deus. A fidelidade de Eliseu não foi em vão. Ele se tornou o sucessor de Elias, cheio do Espírito Santo e pronto para continuar uma missão. O que nós temos aqui é uma missão, não é, irmãos? Não é desafios, né? Não, pastor, que a gente fala assim, nós temos um desafio. Desafio é quando há competição. Não é assim? Eu vou entrar para a competição, eu tenho um desafio para vencer. Quando eu estou numa missão, não, eu convoco outros para cumprir aquilo que me foi ordenado, que me foi incumbido aquela missão. Então eu convoco outros. Então o líder dessa igreja naturalmente convocou todos aqui para uma missão. E ele precisa da lealdade e fidelidade de cada um de vocês. Nossa. Por quê? Vocês vão assumir o ministério de cada um, que Deus deu a cada um, porque cada um aqui tem um mistério, tem um dom. Talvez você não tenha descoberto ainda esse dom, mas ele está em você. Peça ao Espírito Santo para te revelar isso, que ele vai te revelar. Ou é da oração, ou da comunhão, ou da visitação, ou do louvor, ou de ministrar a palavra. Vocês têm um dom. Deixa que o Espírito Santo revele isso a vocês. Ore a Deus e peça. Deus honra os fiéis. E honra mesmo, tá, irmãos? Eu sou prova disso. Mas ele honra os fiéis quando nós permanecemos o quê? Firmes. E para sermos firmes, nós temos o quê? Raízes profundas. Porque vai vir a tempestade, vai vir a chuva, a água, e não vai te arrancar da onde Deus te plantou. Quando permanecemos firmes, mesmo diante das grandes perdas que às vezes nós temos. Sim ou não? E tem perdas aí, meu irmão, que abala a gente, tá? Tem perdas aí que deixa a gente judiado. E que a gente perde as forças, perde a vontade, perde tudo na vida, cara. E a gente precisa estar preparado para isso, porque elas virão, irmãos. Eliseu não perdeu Elias, o desespero dele
mas ele prosseguiu. Deus nos equipa para continuar. Aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Não precisa responder no coração de vocês e responda. Você, cada um de vocês, você está pronto para pegar o manto que Deus tem colocado e direcionado para você? Sabe qual é esse manto? Deus já revelou para você? Procure saber, irmãos, para que esse ministério realmente, decole mais do que já é abençoado para a honra e glória de Deus. A história de Eliseu nos mostra que a fidelidade, 3 coisas: enfrenta testes, preserva-se até o fim. 50 anos esse homem levou pregando o evangelho. 2 gerações. Você acha que esse homem não teve dificuldade, problemas? Teve. Eu não quero nem relatar aqui o momento que ele estava passando, saiu um bando de adolescentes, incompetentes, sem fazer nada na vida, e começaram a zombar dele. Vocês conhecem esse milagre? É uns que queriam até muita polêmica, que não vale a pena a gente, mas foram zombar de um homem de Deus. De uma pessoa que ressuscitava mortos, cara. De um homem que ao morrer, os ossos dele trouxe vida a um corpo que caiu dentro daquela cova. Você sabia disso? Estavam levando um cara para ser enterrado. E aí depois vieram os inimigos dessas pessoas, estavam vindo, eles saíram correndo, jogaram o corpo e o corpo caiu aonde tinha os ossos de Eliseu. Sabe o que aconteceu? O corpo reviveu, trouxe vida. Então esse homem não era brincadeira, ele não veio para brincadeira. Ele veio para ser exemplo para nós. Por isso Deus colocou no meu coração e está falando dele aqui hoje para vocês. Que para mim também é um exemplo. E é recompensada com uma unção e autoridade. Onde é que nós vemos a autoridade desse homem? Quando Naamã, que era uma autoridade, mas que teve que ficar sobre a sua autoridade. Vai lá e faz o que eu estou te mandando. E você vai ser curado. Autoridade, irmão. Quando você é um crente, um irmão fiel, leal, você tem autoridade para falar sim e as pessoas vão te ouvir. E vão ser agraciadas com a sua orientação, com o que você está fazendo e falando. Então, irmão, em um mundo, como eu falei, onde tudo é descartável, não é? Não é assim hoje? Tudo é descartável, tudo. Tudo, você pode pensar em qualquer coisa que é descartável. E esse mundo está caminhando rapidamente para ser também todo descartável. Na sua integridade. Não digo o planeta Terra, tá, irmão? Quando eu falo mundo, não digo o planeta, porque o planeta tem tudo de bom, mas é todo um sistema que está envolvido aí para conduzir o que Deus criou e a coroa da criação que somos nós. Então, um mundo onde tudo é descartável, Deus está o quê? À procura de quê? De corações leais e fiéis, irmãos. Deus ainda está procurando por você. Deus ainda está procurando por outros. E quando você diz que aceitou a Cristo, não é Ele que te aceitou, irmãos. Eu aceitei a Cristo. Meu irmão, Ele é que te aceitou, Ele é que te resgatou, Ele é que te salvou. Você só está reconhecendo o que Ele fez por você. Eu nunca falo, você aceita Cristo? Para mim, Cristo é algo poderoso na vida. Não tem que perguntar se aceita, não. Você tem que se render a Ele. E entender o plano de salvação para a tua alma e para herdar a vida eterna, irmão. É isso que nós temos que passar para o mundo. Então Deus procura corações leais.
Eu botei até aqui um versículo, como está escrito lá em 2 Crônica 16, 9. Nós não vamos ler porque a hora já está avançada. Mas diz assim, porque quando o Senhor, seus olhos passam por toda a terra, porque os olhos do Senhor estão por toda a terra, tá? Vocês duvidam disso? Hã? Os olhos dos homens estão por toda a terra. Você sabia disso? Existe um sistema de satélites envolvendo o planeta Terra, que se eu acionar aqui agora o meu computador, eu vou direto no meu endereço. Vou na minha casa, vou no meu terraço. São os olhos dos homens. E aqui, em 2 Crônicas, está dizendo que os olhos de Deus. Porque Deus trouxe isso para nós. Deus abriu, revelou isso para nós. Hoje nós conseguimos monitorar do Ocidente ao Oriente, lá em todo o planeta, e vendo tudo que está acontecendo em tempo real. Isso é Deus. E Ele, aqui em 2 Crônicas, está dizendo que os olhos deles passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente o quê? Dele. Se o teu coração realmente é de Deus, está firmado em Deus, pode ter certeza, meu irmão, que Ele está contigo. Não tenha dúvida. Então, hoje, Deus nos chama para... Se você não é, ou ainda não praticou e deixa de ser, Deus nos chama hoje para renovar a nossa fidelidade, a nossa lealdade a Ele. A nossa fidelidade, a nossa lealdade ao pastor dessa igreja. A nossa lealdade e fidelidade a todos os irmãos que fazem parte desse corpo. Aonde acontecer qualquer ranhura na reputação, nós temos que estar prontos para restaurar aquilo e não permitir que estrague toda uma vida. A Ele, ao nosso chamado, as pessoas que Ele colocou ao nosso lado. Você está disposto, meu irmão, hoje, como Eliseu, dizer para Deus, não te deixarei. Dizer que para o pastor, pastor, eu não te deixarei porque eu faço parte desse ministério. Deus me plantou aqui e aqui eu vou gastar o meu tempo, o tempo que me resta, como está lá em 2 Pedro. O que você vai fazer com o tempo que te resta? Eu vou gastar no ministério ID. Nesse ministério abençoado a qual foi entregue ao pastor. Está pronto para assumir o manto que Deus tem para você? Então vamos ficar em pé e orar a Deus? Se você está pronto para assumir esse manto, meu irmão, você pode ter certeza que você vai viver para ver as bênçãos que Deus vai fazer através da sua obediência, através daqueles a quem você conhece, teus filhos, teus netos, teu amigo, teu ministério. Se você está disposto a isso, meu irmão, pode receber, que Deus já está preparando isso para você. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse momento. E que teu Espírito Santo, Deus, possa ter falado nos corações dessas pessoas que aqui estão. Que possam, Deus, renovar a sua fidelidade, a sua lealdade a ti, Deus. A sua fidelidade, a sua lealdade ao ministério, aos líderes dessa igreja, Deus, que foram responsabilizados e responsáveis, e entregue nas mãos deles para cuidar dessa comunidade. Que eles entendam isso, Deus. E que essa fidelidade e essa lealdade sejam transparentes e que juntos possam tornar a vida e a convivência desse corpo aqui reunido na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço no nome dele. Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor.
A Ele a honra, a Ele a glória. Se você ainda sente a necessidade de que a igreja ore por você, dá um passinho à frente, vamos estar orando. Vou estar fechando aqui com uma oração final. Se você sente, não, eu queria que a igreja orasse por mim, dá um passinho em frente, estaremos orando e encerrando esse culto abençoado, palavra de Deus abençoada. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória sempre a Ele. Glória. Cantamos um hino, um cântico. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Um ótimo domingo para você. Ótimo almoço, ótima tarde, ótima semana abençoada. Guarde as duas palavras, lealdade e fidelidade. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. E que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam, com alegria, todos digam. Cumprimenta o irmão e a irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.